Bom, galera, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da água. Então, vamos lá. A água, ela de fato é uma substância polar, ali no caso, né? Se ela é polar, o que significa polar? Possui polos. Então, aqui deixa eu colocar a geometria dela, né, da água. Então aqui a gente vai ter o oxigênio sendo o mais eletronegativo, né? Aqui os hidrogênios ficando positivo porque o oxigênio pega elétrons dele. Então possui polos, carga negativa e positiva. Além disso, ela tem essa geometria angular, tá vendo que forma um ângulo de 104,5 graus. Então possui geometria angular ali no caso. Né? Então, a gente tem essas características a respeito da água. João Neto, por que a água ela é considerada o solvente, ali no caso, universal? Né? Por que a água ela é considerada o solvente universal? A água ela é considerada o solvente universal justamente por quê? Porque ela dissocia, ali no caso, dissocia ácidos, ali, bases, né? E sais. Então, ela é responsável por isso. E, além disso, ela interage, ali no caso, com proteínas, e também glicídios. Quem são os glicídios ali no caso? São os carboidratos. Então, ela interage com os glicídios, que são os carboidratos ali no caso. Né? Então, por isso que ela é considerada como solvente universal. Por essa questão dela ser o solvente universal, né? Por ela dissociar ácidos, bases e sais, dissociar nada mais está relacionado à produção, ali no caso, de íons. Né? Então, eu vou colocar aqui o que significa a produção de íons. Por exemplo, eu tenho o NaCl. O NaCl, ele é o sal de cozinha, que ele é conhecido como cloreto de sódio. Ele ali, no caso, em contato com a água, ele vai ser dissociado ali no caso. Então, vai produzir Na+, mais Cl-. Então, aqui a gente vai ter íons. E esses íons, ali no caso, ele é responsável por, ali no caso, gerar corrente elétrica. Gerar ali no caso corrente elétrica. Então a gente tem essa característica. Por causa da água ser o solvente universal, ela está relacionada também ao transporte de substâncias. Então, nosso plasma sanguíneo ali no caso, a maior parte dele é a água, porque está relacionada ao transporte de substâncias ali no caso, né? Então, das nossas hemácias, das proteínas, ali no caso, a água ela está relacionada ao transporte de substâncias. Ela também está relacionada ao metabolismo, ali no caso. O que é o metabolismo? Ali, nada mais é do que as reações químicas que ocorrem, ali no caso, que ocorrem dentro da célula, ali no caso. Né? Então, a gente tem essa característica. O metabolismo, ele é dividido em catabolismo, né? Catabolismo, né? O que é o catabolismo ali no caso? A quebra de moléculas, Me dê um exemplo, João. Por exemplo, eu comi, ali no caso, vou para a academia e vou realizar exercícios de musculação. Então, quando eu realizo esses exercícios de musculações, as fibras elas vão ser quebradas. Um processo conhecido como catabolismo. Cheguei ali no caso da academia, eu vou me alimentar para recompor ali no caso aquelas proteínas que eu gastei durante a academia e as minhas fibras crescer mais resistente. Então, é um processo de anabolismo ali no caso. E todos esses processos a gente precisa ali no caso da água para acontecer. Né? Então, a gente tem essas características a respeito da água. O nosso metabolismo,
ali no caso, né, o metabolismo, que é as reações químicas que ocorrem dentro das células, eles estão relacionados a isso, né, ao metabolismo, né, ali no caso, né, que é o catabolismo, que é a quebra de moléculas, que eu dei um exemplo as proteínas, quando a gente está fazendo exercícios de musculação, e anabolismo, que está relacionado à construção, ali no caso, construção de moléculas, moléculas ali no caso. Então, a gente tem essa característica, né? A água, ela é polar, ela possui polos. Aqui a gente vê o oxigênio sendo mais eletronegativo, então ele tem a tendência a atrair os elétrons ali do hidrogênio, deixando ele mais eletropositivo. A água ela é considerada o solvente universal. Por quê? Porque ela dissocia a produção de íons, ácidos, bases e sais. E além disso, ela interage com proteínas e glicídios, que eu coloquei aqui, que são os carboidratos. E aí eu dei um exemplo. O NaCl, por exemplo, na água, ele forma Na+, e Cl-. Gera eletricidade. Os íons na água, ali no caso, esses íons livres, no solvente ali no caso, eles vão gerar ali no caso eletricidade. Por esse motivo aqui no caso, pela água ser o solvente universal, ela é responsável pelo transporte de substâncias. Então, tudo que existe no nosso sangue é transportado a partir da água. Ela está relacionada ao processo de metabolismo. O que é o metabolismo? As reações químicas que ocorrem dentro das células. E é dividido em catabolismo, que é a quebra de moléculas, e anabolismo, que nada mais é a construção dessas moléculas. E é isso, galera. Espero que vocês curtem o vídeo, deixem um like de vocês, que irei continuar postando aqui resumos básicos sobre a bioquímica e diversas outras matérias. Compartilhem o vídeo também. Obrigado pela atenção.